segundo livro de Samuel, capítulo 12. Não se espantem, eu estudei direto do 12 ao 20, mas nós vamos ficar no 12 e no 13 a maior parte do tempo. Então, deixa a palavra aberta, a gente vai lendo aos poucos para entender. Muito bem, no capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 7. A igreja achou? Amém? Então, verso 7, acompanhe comigo. Então disse Natã, profeta Natã, a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria te acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. Isso Natã está falando para o rei Davi. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, escondido, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Irmãos, esse texto é pesado e o restante que a gente vai ler também. Ele não é nada fácil da gente falar sobre ele. Os irmãos devem ter noção, mas depois eu peço que aqueles que não conhecem bem a história, que deem uma lidinha nos versículos anteriores. O início dessa história, essa drama toda, começa quando Davi era para estar guerreando e trabalhando, e os irmãos sabem melhor que eu, ele resolveu não ir fazer o que ele tinha que fazer, o que era obrigação dele fazer. Quando todo mundo foi guerrear, Davi ficou à toa. E cabeça à toa arruma logo o que fazer, né? E assim foi. Ali à toa, ele consegue ver a mulher de Urias, cobiça a mulher de Urias, engana Urias, deita-se com ela, adultera com ela, ela engravida, ele pede para Urias voltar e tenta inventar moda, fazer um arranjo para parecer que o filho era de Urias. Urias era leal e ele não conseguiu, e aí ele não teve outra solução que não fazer o quê? Mandar matar Urias. Põe na frente da batalha, que eu sei que lá ele não vai sobreviver. Então, Davi, o homem segundo o coração de Deus, tinha umas fraquezas, talvez parecido conosco e com a nossa casa. E por isso é importante a gente estudar esse texto. E aqui, Davi achava que estava escondido, mas todo o nosso oculto aparece em algum momento, porque o Senhor nos conhece bem. E aqui, Davi, então, recebe Natã, o profeta, que dá esta palavra que nós acabamos de ler. Ele conta uma história bonitinha lá, qualquer para Davi, que está no início dos versos iniciais do capítulo 12. E Davi fica enfurecido com aquela história e fala: esse homem tem que morrer. Aí Natã olha para ele e fala: esse homem é você. Você é o homem. O verso 7 começa assim: você é o homem. E a partir daí, então, Davi sabia que a sentença para ele, por ele ter adulterado, por ele ter feito, mandado assassinar Urias, a sentença para ele era a morte também. E aí, quando Davi diz que pecou, aí Natã libera a palavra de que Deus o perdoou. Ele não iria morrer, mas ele teria muitas consequências pelo ato que ele fez. E aí diz que a espada
não se apartaria da casa dele, e do jeito que ele em oculto adulterou e tomou a mulher do outro, que as mulheres dele seriam tomadas à luz do sol, para que todo o povo visse no momento oportuno por outra pessoa. E ele perdeu o filho, né? E Betseba engravidou, ele perdeu também. E aí começa a gente a entender, amados, o que a Bíblia deixa muito claro, que o salário do pecado é a morte. E às vezes a gente ingenuamente, eu quando era muito novinha, criança ainda, adolescente, quando eu ouvi o salário do pecado é a morte, eu pensava assim, mas como? Se a gente já pecou um monte de vezes e continua vivo. Eu não entendia direito isso, custou para eu entender que nossos sonhos vão morrendo, nosso sossego vai morrendo, nossa paz vai indo embora, nossa saúde vai se esgotando, enquanto nós não nos arrependemos. Algumas marcas vão ficando em nós. O pecado é interessante porque ele gera consequências na nossa vida. As coisas que nós vivemos, as coisas que nós fazemos, elas literalmente geram bênção ou maldição. Nós vamos dar um foco na família de Davi em coisas que foram fruto do pecado dele. Na casa dele foi acontecendo exatamente a mesma coisa que ele fez como pai primeiro. Nós vamos ver isso na palavra. Mas eu quero muito que os irmãos comecem a pensar naquelas situações, naqueles comportamentos que nós fazemos hoje. Não só que nossos pais fizeram, nossos avós fizeram, mas as consequências que nós vamos sofrer ou já estamos sofrendo, que nossa família vai sofrer pelas nossas atitudes infelizes nesse tempo que se chama hoje. Uma das coisas que tem impactado o meu coração há muito tempo é o alto índice de tentativa de suicídio e adultério do sul do estado. É muito forte. Se tiver 2 semanas é muito. Quem está ligado a Facebook, essas coisas, talvez tenha visto. Por acaso um irmão postou no meu, depois eu tirei. Eu não gosto muito que postem no meu, eu gosto de eu postar. Mas aí eu até deixei uns dias e depois tirei. Um irmão, uma pessoa, membro de uma igreja de Cachoeiro, um irmão antigo. Eu não conhecia pessoalmente, mas eu tenho uma amiga que era da mesma igreja que eu conhecia bem mais do que ele. E esse irmão, no domingo retrasado, se eu não estou enganada, ele foi à igreja de manhã, ele tomou ceia com os irmãos, e no final da tarde ele não foi à igreja. Ele preferiu ir ao banheiro da casa dele, com a faca de cozinha da casa dele, cortou o pescoço dele. E no caminho, morrendo, um irmão da igreja, pelo que tudo indica, uma pessoa evangélica, socorreu. E no caminho falava com ele, pede perdão, porque o inferno é muito difícil. E ele teve tempo, irmãos, de pedir perdão. Deu entrada no hospital e morreu. E de manhã tomou ceia. Ninguém iria dizer nada semelhante a isso. Agora, é tão difícil, irmãos, quanto a atitude dele, para ele mesmo e para a situação que a gente desconhece que o levou a fazer isso, é se ele tem filhos e família. Porque ele abriu uma porta enorme para que isso novamente visite a sua geração. Eu não sei se os irmãos entendem isso, mas é importante. E à medida que eu fui estudando, eu falava, Jesus tem misericórdia. Isso vinha muito forte ao meu coração. Pastor Luciano Subirá, eu coloquei, até fiz um cartãozinho, coloquei no meu Facebook hoje, depois se alguém quiser, a frase está lá. Ele diz uma frase interessante sobre isso, ele diz, o mesmo Deus que perdoa, julga. Perdão não é ausência de julgamento. Perdoar significa que não haverá condenação, mas não significa que não existirão consequências. Eu achei fantástico essa frase, porque a gente tem uma ideia de criança que pediu perdão, acabou. E realmente, para a condenação acabou. Nós somos justificados por Cristo. Mas o que nós fizemos, que não foi bênção, vai gerar consequência. Se não na nossa vida diretamente, na vida dos nossos queridos que estão perto de nós. Daí a necessidade
da gente começar a sondar na história da nossa casa, a partir de agora, dessa palavra, como tem sido a história da casa, a história da família, e como tem sido a história que eu estou gerando. Uma família, por exemplo, com adultério, como foi citado a família de Davi, uma família com suicídio ou tentativa de suicídio, uma família com alcoolismo, uma família com história de aborto, uma família com filhos fora do casamento, e por aí vai. É tão comum a gente encontrar isso e a gente não dá conta de consequências que virão. É interessante, eu não vou contar um testemunho, porque eu sei que incomoda meu marido, mas assim, lá atrás, eu já era líder na casa do Senhor e eu errei. Muito lá atrás. Eu devia ter meus 20 anos, 23, talvez, no máximo. Então, isso já tem 30 anos. Eu tenho 53. Então, bem lá atrás, eu era nova, mas eu não era inocente. Eu já era líder na casa do Senhor, eu já estava fazendo muito ministério, e eu dei uma mancada muito grande, e só anos depois eu questionava ao Senhor por que eu não engravidei. Porque eu tive que operar, e por erro médico eu perdi meus 2 ovários antes de casar. E ficou um útero que não funciona para muita coisa. Ficaram umas trompas que no ano que eu casei, um mês depois que eu casei, eu perdi as trompas também. Eu tive que operar e tirar as trompas. E eu lembro que o médico me chamou e falou assim: a senhora tem certeza que não quer tirar o útero de uma vez? A senhora já não tem os ovários, agora a senhora está tirando as trompas, vai ficar esse útero aí e pode dar problema. Eu falei: não, pode ser que eu engravide ainda por fertilização in vitro. Eu ainda tinha essa expectativa, porque eu não tinha tido revelação do Espírito de Deus, da seriedade do que eu vou dizer agora. E é a primeira igreja que eu estou falando isso. E é interessante que anos depois, Deus tratou comigo, fiz muita terapia para dar conta, Deus cuidou de mim, eu superei, e anos depois, eu questionando, a lidar ao Senhor, o Espírito Santo deixou claro para mim: o salário do pecado é a morte. Você já era minha, me conhecia, me envergonhou. Não tem como ser diferente. Leva a marca. A marca não vai embora nunca mais, irmãos. Nunca mais. Deus tratou meu coração. Hoje eu consigo falar disso sem chorar. Hoje eu consigo falar disso entendendo que o cuidado de Deus está sobre mim e que todas as coisas cooperam para o meu bem. Porque as coisas poderiam ter sido muito piores do que foram. Mas eu quero que você pense: quais os pecados que tem visitado aí a sua família? Tem gente que vem lá atrás, uma pessoa homossexual ou uma pessoa que se prostituía, e vai visitando geração, e vai acompanhando ali a família, pecados familiares, que são liberados lá atrás, e que vem assolando as famílias. Vá pensando na situação da sua família. Eu vou pedir para você falar algo para o seu irmão agora, mas eu não quero que você fale rindo, não é recreio. Fala firme, olhando para ele. Fala assim com cara de profeta, com cara de profetisa. Fala assim para ele aí: mesmo os pecados perdoados deixam marcas em nossas vidas. É exatamente isso, irmãos. Mesmo os pecados perdoados, o Senhor joga no mar do esquecimento, mas as marcas ficam. Quem era virgem não é mais. Quem fez aborto não volta àquele estágio anterior nunca mais. Quem teve mazela custa, né, a se resolver das mazelas. É desse jeito. Davi era um homem que escolheu ter muitas mulheres e muitos filhos. E parece que ele não conseguiu dar conta dos filhos que ele fez. E eu fico imaginando quando a gente vê família e não basta ser numerosa. Às vezes a gente só tem um filho e não sabe direito o que fazer com ele, com aquele que teve. Imagina quem tem vários e às vezes não tem como dar conta disso. Volte aí algumas páginas, 2 Samuel 3, para você entender um pouco da numerosa família que Davi resolveu ter. 2 Samuel 3, verso 2 a 5, diz assim. Só um minuto, irmãos, na minha mão foi a lei, eu fui em 1 Samuel. Diz assim: em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Amnon.
de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Quileabe de Abigail, viúva de Nabal, carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abidal. O sexto, Idreal de Egar, mulher de Davi. Esses nasceram a Davi em Hebrom. Aí, como ele foi para outro lugar, né, irmãos? Capítulo 5, verso 13. Lá vem nome difícil para a gente ler. 5,13 diz: tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibá, Elisua, Nefeg, Jáfer ou Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Ou seja, não dá nem muito para escolher nome para o filho com esses aí que a gente teve de exemplo. Davi teve muita gente na casa dele, mas parece que ele não conseguiu conviver com intimidade com esses filhos. E aqui a gente já para, independente da família numerosa ou não, que você escolheu ter, ou que você vive nela, como você tem administrado essa questão da maternidade, da paternidade, e você como filho, essa questão do seu lugar na sua família. Tem intimidade lá na família? Há um diálogo como deveria acontecer lá nessa família? Como está o convívio da sua família? Ou vocês só se encontram, veem que cada um vai tomar banho, vê televisão? Tem gente que fala, não, mas a gente fica junto, todo dia a gente vê televisão. Ou seja, todo mundo olha para frente, ninguém olha para o lado, ninguém conversa, não tem comunhão. E a partir daí a gente vê o quanto a falta de intimidade familiar vai gerando problema. Agora vamos lá em 2 Samuel, capítulo 13, verso 4. E aqui então começa literalmente a nossa história em relação a Absalão. O capítulo 13 de 2 Samuel, ele começa explicando que Absalão, filho de Davi, a gente já leu isso, é irmão de Aminon. Aminon, o irmão mais velho. A gente também vê uma mulher chamada Tamar, que é irmã de Absalão, irmã de Aminon. E no verso 4, a gente vai ler então, e ele lhe disse, porque, bom, aqui foi, esse ele me disse, foi Jonadab, que era irmão de Davi, ou seja, ele estava conversando com Aminon, era o tio de Aminon. Olha que tio precioso. E ele disse, por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não o dirás? Então lhe disse Aminon, amo Tamar, irmão de Absalão, meu irmão. Ele não teve coragem de dizer que era irmã dele. Tamar era irmã dele. Disse-lhe Jonadab, o tio, deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe, peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a preparar minha comida, comerei de sua mão. E a partir daí é narrado todo o processo que os irmãos em casa poderão constatar, onde Aminon segue a orientação e conselho do tio Jonadab, e ele violenta a irmã Tamar, que pelo que eu li e estudei, tinha mais ou menos 15 anos naquela época. Tamar não gostaria que isso acontecesse, ela reage, a gente vai ver, mas ele não atende. E aqui, dentro dessa questão, a gente pode pensar que as dores existenciais, elas podem roubar a nossa sensibilidade. É interessante que, nesse meio aqui, Davi visita Aminon antes mesmo de liberar Tamar para ir lá. E o tio já tinha percebido que ele estava emagrecendo, que ele não estava bem, se interessou em perguntar o que estava acontecendo. Davi apenas foi visitado, parece que não percebeu, não quis se envolver muito. E aí Davi ainda manda Tamar fazer o que Aminon pediu. A gente vai ver em algum momento ali a sensibilidade de Davi, como pai. Parece que estava abalada. Verso 6 do mesmo capítulo disse, deitou-se, pois, Aminon, e fingiu-se doente, vindo revisitá-lo. Aminon lhe disse, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare bolos,
Verso 7, então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa, vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Davi, então, não conseguiu perceber o que já estava tão evidente que o próprio tio havia percebido. Verso 12, porém, Tamar lhe disse, ela lhe disse aí a Tamar, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faça tal loucura. Verso 14, porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia, antes sendo mais forte do que ela, forçou-a a se deitar com ele. E é interessante que depois, se os irmãos continuarem lendo, vão ver na história, que logo que ele cometeu o incesto, violentou Tamar, ele passou a detestar Tamar. Ele expulsou Tamar. E Tamar ainda insistiu, já que começou errado, agora pelo menos me honre, porque fique comigo. E ele falou que não queria mais na presença dele e pediu que ela se fosse. Verso 15. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que ele sentiu do que o amor que ele votava. Disse-lhe Aminon, levanta-te e vai embora. Verso 21. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. É interessante que ele ficou com raiva, mas a Bíblia não mostra que ele tenha feito alguma coisa. Ele apenas sentiu raiva. Ele não consolou Tamar, que agora estava desonrada. Ele não chamou a atenção de Aminon. Ele não chamou, não corrigiu Aminon como filho. E aqui a gente percebe que, à medida que Davi, como pai, não se posicionou, ele abriu um caminho bem difícil na vida da família. Davi pega a situação, mas não reage. Diga ao seu irmão, mesmo adulto, Aminon não deixou de ser filho de Davi. Igualzinho comigo e com você. Sabe, irmãos, às vezes os pais têm essa justificativa. Meu filho está andando errado, mas agora ele é adulto. Ele é dono do nariz dele. Essa frase é comum. A gente escuta, é muito comum. É claro que cada um adulto é responsável pelas suas atitudes, mas pai nunca perde seu lugar. O pai, quando eu digo pai, eu digo os geradores, eu digo os cuidadores, mesmo os que não geraram do útero, mas geraram por adoção. Quem ocupa esse lugar de pai e de mãe, os pais têm essa responsabilidade. Eles não vão responder pelo filho, mas eles podem corrigir, chamar atenção, alertar. E Davi, até onde o texto bíblico vai, ele ficou irado, mas ele não conseguiu agir como pai. E nem como rei. Segundo Samuel 13, 20, diz, Absalão, seu irmão, que estava lá junto com Tamar, disse a Tamar, esteve Aminon, teu irmão contigo? Parece que estava tão fácil, né? Ele já percebeu. Ora, pois, minha irmã, cala-te a teu irmão. Não te angustie no teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada na casa de Absalão, seu irmão. O pai de Tamar não fez, mas o irmão mais velho fez. O irmão mais velho acolheu, fez esse papel. E por 2 anos, Tamar ficou, a Bíblia diz que 2 anos Tamar ficou na casa de Absalão. Nesses 2 anos, a Bíblia não relata em momento nenhum visita de Davi. Nem dele ter ido e nem dele ter chamado. Nem a Tamar, nem a Aminon. E é interessante, irmãos, que agora a gente vai entrar um pouco mais em Absalão. O nome Absalão, Abi, pai. E Salom vem de Shalom, paz. O nome Absalão, ao pé da letra, significa pai da paz. E é interessante que os nomes dos filhos de Davi, vários deles tinham muitos significados. Aminon significava leal, fiel, imagina. Mas o nome naquela época marcava muito a personalidade ou o desejo que os pais tinham sobre os filhos. E aí a gente passa a ver pelos nomes que Davi até estava bem intencionado. Ele queria que Absalão fosse o pai da paz.
Ele queria que Aminon fosse fiel. Ele só não conseguiu transmitir e ajudar na formação do caráter dos filhos dele. Ficou só na boa intenção. Quantos de nós, em casa, têm excelentes, boas intenções, mas no final não conseguem agir, só conseguem ficar no plano das boas intenções, e nós precisamos viver isso nessa noite. Verso 22, porém Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem. Absalão pediu para Tamar ficar silenciosa e ele também ficou. Ele parou de falar com Aminon, porque odiava Aminon por ter forçado Tamar, sua irmã. A partir daqui, a ferida na vida de Absalão já era grande. Aminon não tinha feito diretamente nada contra ele, tinha feito contra Tamar, mas ele tomou a causa para si. A partir daqui, irmãos, ele cortou o diálogo. E eu fico pensando, quantas famílias, quando não estão bem, param de falar? Quantas famílias? Perdem a oportunidade de pedir perdão, perdem a oportunidade de orar juntos, perdem a oportunidade de pedir ajuda a alguém para ajudar a família, simplesmente param de falar. E eu penso que isso é bem comum. Na minha casa foi assim muitos anos. O meu pai, um homem que não é homem de Deus até hoje, infelizmente, mas eu ainda tenho esperança e creio que o Senhor pode fazer obra na vida dele. Mas foram anos a fio que eu fui criada percebendo que às vezes ele brigava com a minha mãe e às vezes ele ficava 1 mês, 2 meses sem falar uma palavra com ela. Às vezes quando ele esquecia a toalha, quando ia tomar banho, eu sou a filha mais velha, era eu que ele chamava. Pega a toalha para mim. Até um dia que eu cansei daquilo, sabe? E eu pensei, no meu lugar, não vou fazer isso não. Aí teve um dia que ele estava lá, botou a cabecinha dele do lado de fora, assim, do banheiro, falou, pega a toalha para mim. Eu falei, eu não. Depois eu tive a reprimenda dele, ele tinha uma mão pesada. Mas assim, eu falei, eu não vou não, isso não é meu papel. Não é meu papel. Quantos filhos já estão fazendo, já fizeram o que eu fiz muitas vezes, papel da minha mãe, que não é do meu lugar. Mas a minha mãe acabava permitindo aquilo, o meu pai era comum fazer aquilo, e eu ficava vendo aquele silêncio, que era uma forma dele punir a minha mãe. E os filhos iam junto. A gente não tinha brigado, quem tinha brigado eram os dois, mas sobrava para mim e para os meus 2 irmãos. E cada um de nós foi reagindo diferente àquele ambiente difícil da nossa casa. E eu quero que você pense no ambiente da sua casa. E quantas vezes você não vai lá e mete a espada, igual Davi fez ou mandou fazer com Urias, mas você mata com seu silêncio. Você diz, eu vou dar um gelo. Essa expressão é tão infeliz e comum. Eu vou dar um gelo para ela ver como que se trata, gente. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Uma palavra tão simples, mas tão direta. Isso não é postura de servo de Deus. Quando você se aborrece em casa, como que lá as coisas acontecem? Davi foi omisso. E Absalão, um homem ferido. É interessante que uma ferida dentro de nós, ela abre um campo enorme da mágoa, a raiz da amargura. E a Bíblia diz que nós não devemos ter. Diga ao seu irmão, pessoa ferida que não perdoa, gera problemas, mais cedo ou mais tarde. Agora fala com cara de profeta de verdade. Não alimente a sua ferida. Não alimente a sua ferida. Resolva. Hoje é o dia. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ter oportunidade que o Espírito de Deus te inquiete aí no seu. Que ele se mova dentro de você. Porque a raiz do Senhor, a essência do Senhor é amor. Mas a justiça está embutida lá. Os conflitos em família devem ser levados a sério. Não deve se deixar para trás. Não é porque foi silencioso Absalão que não significava que dentro dele aquele sentimento ruim de ódio pelo irmão tinha ido embora. Ele só estava em silêncio. Não estava curado das suas questões. Tem tendências na sua família? Porque às vezes a gente fica falando assim, quanto mais mexe, pior fica. Aí a gente não mexe com a ilusão de que não mexer resolve o problema. E não mexer não resolve o problema. A Bíblia diz
e semana que vem a gente vai estar lá em Vargem Alta com os irmãos, no congresso de jovens, e um dos dias que Deus me direcionou a falar foi em cima de Tiago 5,16, que diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Sabe o que significa isso, querido? Que quando você não confessa, quando você só se cala e guarda e deixa no escondido, você pode adoecer. Algo demais que você não espera pode vir. E é claro que a gente não tem que fazer isso por medo, a gente precisa fazer isso por amor. Essa é a visão que eu vejo. E ali, verso 32, vamos dar um salto. Verso 32 e depois o verso 38. O verso 32 diz: mas Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon. Pois assim já o revelaram as feições de Absalão. De novo, amados, olha só. Lá no caso de Aminon, Jonadab tinha percebido que Aminon não estava bem, que alguma coisa estava de errado com ele. Agora, o próprio Jonadab fala a Davi: assim já revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Jonadab foi o mesmo que incitou Aminon. Agora, Aminon tinha sido morto por Absalão, pelo mandato de Absalão. Um irmão matou o outro. E aí Jonadab foi de bonzinho e falar ainda com o rei, né? Você não percebeu? Absalão já mostrava isso. Na linguagem de hoje, estava na cara. Na nossa linguagem de hoje, seria exatamente assim. Verso 38. Assim, Absalão fugiu, indo para Jesur, onde esteve 3 anos. Já tinham 2 anos, onde ele ficou sem falar com o pai, acolhendo Tamar. Agora, depois de 2 anos, ele resolve quebrar o silêncio dele, matando o irmão. E agora, Davi dá conta disso. Mesmo assim, não intervém e ele foge. E fica mais 3 anos sem conversar com o pai sem corrigi-lo, sem estar com ele em orientação. Verso 39. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão durante esses 3 anos, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Davi cessou de perseguir, mas o problema tinha sido resolvido, irmãos. Não. O problema continuava lá. Absalão tinha matado o irmão, mas ainda a ferida não tinha sido totalmente tratada. A gente vai ver isso mais adiante. Absalão volta para Jerusalém. Vamos agora saltar para o capítulo 14, verso 23. Levantou-se Joabe, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém, depois desses 3 anos. Disse o rei: torne para a sua casa e não veja a minha face. Olha o recado que Davi manda para o filho. Olha, ele pode até voltar, mas fica longe dos meus olhos. Eu não quero ele aqui, não. Ele pode voltar para Jerusalém, mas fique longe da minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Verso 24. Verso 28, irmãos. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém e sem ver a face do rei. Então nós somos bons de conta. Tinham 5 anos, mais 2 já são 7. Sem orientação e sem conversa com o pai. Aqui nesse momento, do verso 28, mostra que Absalão voltou, mas ele continua ali. E Absalão foi ficando incomodado com aquilo, chateado com aquilo, e ele dá um ultimato. Se eu estou culpado diante do rei, que eu morra, mas eu quero estar com o rei. Ele já nem pedia para estar com o pai. Verso 33. Então Joabe foi ao rei e lhe disse: chamou o rei Absalão, e este lhe apresentou, inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. O rei beijou Absalão e continuou sem conversar. Ele apenas o recebeu. E é interessante, irmãos,
quando o filho insiste e ele apenas beija, aí começa uma situação grave no reino. Porque agora Absalão já não está mais querendo resolver mais nada com o pai. Ele quer destruir o pai. Ele foi ficando rebelde, ele foi ficando com raiva, ele foi ficando com ódio dentro dele, não mais só de Aminon, mas da omissão do próprio pai. E a partir do verso 15, hoje a gente está lendo a história, a partir do verso 15, Absalão começa uma conspiração contra o rei. Ele começa a lutar contra o pai, porque agora ele não quer mais o pai na frente dele, ele quer o lugar do pai. Ele quer matar o pai, destronar o pai e assumir aquele lugar. Ele já vai ficando cada vez mais rebelde. Capítulo 15, verso 3. Veja como Absalão fazia depois que ele desistiu de se entender com o pai. Então, Absalão dizia às pessoas que iam chegando a Jerusalém para resolver problemas com o rei. Aí Absalão dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém, não tem quem te ouça da parte do rei. Ele saiu distribuindo o que ele tinha. Ele não tinha sido ouvido pelo rei, ele não tinha sido ouvido pelo pai, e ele começa então a distribuir aquilo que ele tinha. Absalão atualizava em cada pessoa a sua dor de não ter sido ouvido pelo seu pai, como tem sido lá na sua casa. Segundo Samuel 16, vamos dar um salto, verso 20 e 22. Então disse Absalão a Aitofel. Interessante que Aitofel, irmãos, nada mais nada menos é o avô de Batseba. Batseba era a mulher de Urias, com quem Davi adulterou. Batseba, como avô, não devia estar muito satisfeito com Davi, porque ele percebeu o que aconteceu com a neta dele, todo o mal que Davi fez vir sobre ele. E Absalão resolve ter conselho com o avô de Batseba, não muito amigo, né, ou não muito amável com Davi. Então disse Absalão a Aitofel, dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão, coabita com as concubinas de teu pai que deixou para cuidar da casa. E em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com seu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo o Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. Aqui foi o cumprimento de quê, irmãos? Da palavra que nós lemos lá no início de Natã. Precisamos entender, hoje a pregação é diferente. Nós precisamos entender a história e aplicá-la na nossa vida. Aqui foi o triste cumprimento. Aliás, já vinha o cumprimento quando a espada não se apartou. Quando Aminon foi morto, quando Absalão ficou revoltado e quis matar o pai. E agora ele pede conselho a esse, aspas, avô, indignado e mal resolvido também, cheio de mágoas, cheio de feridas. E o avô dá o brilhante conselho. Tudo da família, irmãos. O tio foi que mandou o incesto, agora um avô distante, digamos assim, manda que ele resolva a situação dessa maneira. Ou seja, dentro da história, a gente vai percebendo as repetições. Dentro da história, a gente vai percebendo o cumprimento da palavra. Segundo Samuel 19, verso 4. Nesse caminho, já tinham pedido para o rei sair do lugar, porque Absalão já estava com um grande número de pessoas a favor dele. E aí teve uma batalha, Absalão morre. Davi pede que se preserve a vida de Absalão, mas Joabe não poupa a vida de Absalão. Segundo Samuel 19:4 diz, tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, quando ele soube que o filho havia morrido. Davi chorou amargamente, a Bíblia diz.
mas Absalão já não podia ouvir. E às vezes a gente perde muito tempo na nossa vida. E a gente perde algumas oportunidades. Que hoje seja o tempo da oportunidade para você, em nome de Jesus. Eu fiz uma anotação aqui que eu vou ler para ser fiel. Os filhos de Davi repetiram os pecados que o pai cometera. Aminon tem relação sexual fora do casamento com a irmã. Absalão assassinou Aminon como o pai mandou matar Urias. Lá na frente, na história, que não é o caso hoje, Salomão assume o trono, outro filho de Davi, mata Adonias, o outro filho de Davi. E por aí vai. Ou seja, as consequências. Nesse caso, foi a morte de verdade, física. Literalmente. Mas as consequências, elas foram deixadas. E, às vezes, eu vejo os pais preocupados em herança para os filhos. E eu fico pensando que é muito importante ter casa que herdou, ter dinheiro no banco que herdou, ter um bom carro que herdou, um consultório, um escritório que herdou. Mas eu fico imaginando a seriedade das heranças espirituais e das heranças emocionais e morais que nós temos deixado. E seria muito importante que vocês estivessem atentos a que herança vocês estão recebendo. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas isso, a intimidade dele com Deus, não fez melhor pai. Ele não conseguiu passar isso, traduzir isso para os próprios filhos. Fora de casa, Davi era herói. Dentro de casa, na sua própria família, ele ia perdendo as batalhas. Diga ao seu irmão, mais do que as marcas que recebemos de nossos antepassados, precisamos estar atentos às marcas que estamos produzindo e deixando na nossa própria vida e nas próximas gerações. Que Deus tenha misericórdia de nós. Lá no livro do Caio Fábio, e a gente já vai orar, lá no livro do Caio Fábio tem um pedacinho que ele diz: se a cruz de Cristo não for erguida bem no meio de sua casa e de seus relacionamentos familiares, esteja certo que você será ferido com maldição. Se nós não conseguirmos colocar a cruz de Cristo, a presença do Senhor vivo e verdadeiro, através da nossa própria vida, não só do que falamos, mas do que vivemos, do que pregamos, do que cremos, do que acreditamos, nós vamos perceber aos nossos olhos aqueles que nós dizemos que mais amamos, sendo feridos com maldição. Você pode ficar de pé? Hoje foi tudo diferente. Hoje eu preferi ficar muito presa à palavra e temos um tempo de oração. Eu ia pedir um louvor para vir, mas eu não vou pedir não. O Espírito Santo está aqui e você já ouviu. Você sabe exatamente o que precisa fazer. Você já sabe disso. O Senhor está neste lugar. Feche seus olhos. Eu vou ler as 4 direções que o Senhor me deu para o apelo. E eu vou ser bem fiel ao que o Senhor me disse. E eu vejo Deus assim, me dando sempre mais de um motivo para você não ser envergonhado. Para as pessoas não saberem o real motivo que você veio aqui à frente. Elas não precisam saber. Você e Deus nesse momento. Primeiro grupo de pessoas que Deus colocou no meu coração para nós estarmos orando e guerreando. Você que precisa ser fortalecido em Deus para ter nova postura em sua casa. Às vezes temos lideranças fracas na nossa casa, omissas na nossa casa. Então você que sabe que precisa ser fortalecido em Deus para ter uma postura de Deus, uma nova postura na sua casa, você precisa disso. Você que tem histórico familiar difícil e quer acertar daqui para frente, você também precisa vir. Você que tem pecados ocultos, que faz escondido e quer pedir perdão, mudando de vida, você também precisa vir. E você que precisa ser fortalecido em Deus para liberar perdão. Absalão teve dificuldade de perdoar. Aminon teve dificuldade de entrar em contato com aquela situação. Você ouviu? É com você. Vamos orar. Saia do seu lugar. Eu não costumo, os irmãos me conhecem bem, eu não costumo fazer apelação. O Espírito de Deus está aqui. E Ele é galardoador de todos que buscam o Senhor.
A Bíblia diz que o Senhor derrama água sobre o sedento. Eu queria que vocês chegassem bem aqui para o ladinho, bem à frente. A Bíblia diz que Deus derrama água sobre o sedento, sobre a terra seca. Coloque, se for o caso, nessa condição. Coloque-se agora como terra seca diante do Senhor. E diga: Senhor, eis-me aqui. Trabalha na minha vida. Eu não vim em volta essa noite neste lugar. Eu compreendi a tua palavra. E eu estou aqui, disponível. Eu estou aqui. Trabalha em mim o que eu preciso. Eu quero acertar daqui para frente. Comece a orar, querido. Comece a orar, querida. Comece a você mesmo produzir isso. Alguns aqui na frente precisam liberar nomes diante de Deus. Alguns aqui na frente precisam entender que não basta magicamente vir aqui à frente. Alguns de vocês precisarão confessar pecados ao Senhor, mas outros não será só o Senhor. Você precisará se consertar com a pessoa envolvida nessa situação. E a Bíblia deixa isso tão claro. Ela diz que se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, você precisa ir lá, conversar com ele, primeiro sozinho. Se o seu irmão não te ouvir, a Bíblia fala: pega uma testemunha e leva e volta lá. Porque o Senhor, Ele tem prazer em relacionamentos. É um corpo que precisa funcionar em harmonia. E a Bíblia diz que mesmo se você levar testemunha e nem assim resolver, leve isso à igreja. Você tem que resolver. É o que a orientação diz. É o que a palavra diz. E se em tudo, nem levando à igreja, tiver resolução, então que a pessoa seja excluída. Todas as oportunidades foram dadas. Se você tem ouvidos para ouvir, o Senhor já disse à igreja: tome uma posição. Comece a orar. E comece a liberar pessoas. Senhor, me dá condição de perdoar meu pai. Me dá condição de perdoar meu filho. Me dá condição de passar limpo a minha história. Senhor, se fui eu que pequei, tem misericórdia de mim. Me cobre com teu sangue. Eu confesso agora a ti. Hoje é dia de confissão. Hoje é dia de conserto. Não existe mudança de vida genuína se não houver arrependimento, irmão. Antes da fé, precisa ter arrependimento. Depois a fé opera. Primeiro se crê com o arrependimento, se crê para a salvação. Precisa de arrependimento. É o maior milagre. É a partir do arrependimento o que o Espírito de Deus tem liberdade para fazer na sua vida. Coloque diante de Deus o que você veio trazer aqui à frente. Deposite no altar. Agora, querido, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Pega o seu problema e entregue. Não leve de volta. Entregue, se livre do problema, mas não faça só isso. Absalão precisava conversar com o pai precisava se quebrantar e conversar com ele. Precisa ter, amado, o coração do pai convertido ao filho, o coração do filho convertido ao pai. Enquanto não houver isso, não há condição de bênção. A Bíblia diz isso, é o último verso do Antigo Testamento. Precisa ter conversão do coração do pai ao filho, do filho ao pai, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Se você quer limpar os céus da sua vida e da família a partir de você, precisa ter conserto, precisa ter altar. Coloque agora, sacrifique ao Senhor as dores. Queime incenso, Senhor, aqui estão as minhas dores, as minhas mazelas. Os meus não consigo, Senhor, estão aqui na tua presença. Aquelas partes da sua vida que você sabe que foi você que promoveu. Agora é hora de pedir ao Senhor que cancele tudo que foi liberado naquele momento. Que cancele os espíritos de morte que geram suicídio. Que cancele os espíritos de morte que foram gerados a partir dos abortos. A
Aborto gera espírito de morte. Aborto faz com que seja liberado espírito de morte. Esterilidade. Aborto gera esterilidade, queridos, em todas as áreas. Meu Pai. Quantas vezes? Eu falando com os irmãos, estou percebendo no meu coração, está vindo na minha mente. Meu Deus. Homens totalmente cambaleantes Oh, Deus. do álcool. Irmãos, em nome de Jesus, repreenda da sua vida. Meu Deus. E se você não se sente perdoado na sua história por esse tempo cambaleante, hoje é o dia de pedir para o Senhor te aprumar. Meu Deus. Te aprumar na autoridade do nome de Jesus. Meu Deus. Porque o alcoolismo é vício. E tem um Deus. espírito de vício que fica se alimentando ali, não só das suas Meu finanças, mas sugando a sua saúde. Meu Deus. Em nome de Meu Jesus, Deus. todo Olha espírito aí, de vício Meu Deus. vai quebrar, vai por terra, Quebra mesmo, em Senhor. nome de Jesus. Meu Deus. Céus abertos Meu sobre Deus. nós nessa noite, em nome Meu de Deus. Jesus. Meu Pai. Coloque-se diante do Oh, Senhor, Pai. em nome de Jesus. Vamos orar. Deus. Glória. Pai querido, Meu Deus. Tu estás aqui. Tu estás. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Meu Deus. Que os Teus anjos guerreiros Meu com espadas Senhor. desembainhadas recebam ordens a nosso respeito neste Oh, lugar. Deus. Senhor, declaramos no mundo espiritual, Espírito Santo de cortados Deus. com espada de fogo, Meu Deus. todo mal, Meu toda Senhor. maldição, todo Oh, legado Deus. maldito das nossas famílias, Meu Senhor. Pai. Ah, Pai, em nome Deus. de Jesus, que haja, ó Deus, uma cobertura do poderoso Sim, Senhor. sangue de Jesus sobre nós, Meu Deus. de forma sobrenatural, Meu Deus. especial, em Meu nome Pai. de Jesus. Ó Senhor, Deus. aquele que pecava não peque mais. Meu Deus. Oh, Pai, que haja entre nós corações Deus, quebrantados, corações arrependidos, Deus, corações dobrados, Senhor, Sim, na Senhor. Tua presença. Ó Deus. Pai, em nome de Pai Jesus, querido, colocamos todo espírito de adultério, nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, limpa os céus das Limpa famílias mesmo, com relação a pecados sexuais. Deus de Em nome de glória. Jesus, Meu todo Senhor. aborto, Senhor, Meu toda Senhor história Jesus. fora do casamento, Meu Senhor. Deus. Oh, Deus Oh, querido, nós Espírito repreendemos Santo no de nome de Jesus. Meu Senhor. Declaramos, ó Deus amado, Declaramos. no útero seco, Meu Senhor. a tua, Senhor, Meu mão Deus. de poder, Meu Pai. tendo misericórdia. Meu Deus. Ah, Meu Pai. Senhor, em nome de Deus. Jesus, todo espírito de morte, Senhor Senhor, amado, repreende nós em repreendemos nome de em nome de Jesus. Meu Pai. Decretamos um início novo nessa noite, Deus, Senhor glória. amado. Decretamos Meu pessoas sendo geradas de novo Deus. neste lugar. Meu Senhor. Declaramos, ó Meu Deus, Deus. uma hora, Senhor, Meu sobrenatural no Aleluia. meio da tua igreja. Meu nessa Deus. hora. Pai, Meu em nome Senhor. de Jesus, que Meu seja Jesus. liberado, ó Deus, palavra de vitória, Meu Senhor, Jesus. sobre a nossa vida. Grande Ah, Deus. Senhor, que cada causa representada neste Meu lugar Deus. seja apresentada no teu trono de Sim, glória meu nessa Senhor, noite. ó Deus. Que haja graça, Ah, Senhor. Espírito Que haja Santo. misericórdia, Meu Deus. Senhor. Que Meu haja, ó Pai. Deus querido, um mover, ó Deus, Ó específico, Deus. Pai, Pai na vida querido. da tua igreja. Meu Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Oh, Deus. as pessoas que não estão aqui, Meu mas Pai. são ligadas à história dos teus servos, Meu vai Deus. preparando o coração Prepara deles, mesmo, Senhor. Senhor. Em nome de Jesus, que Prepara haja um mesmo, rebuliço espiritual no meio das famílias deste lugar. Meu Deus. Que haja testemunho, Senhor, para a honra e glória do teu Deus. nome. Prepara. Os corações que precisam de Deus, conserto, toca mesmo. que precisam de renovar Toca a mesmo, aliança. Senhor, fala Ah, mesmo. Senhor, em nome de Ó Jesus, Deus, que filhos sejam tempo, convertidos aos seus novo pais, começo, pais sejam uma nova convertidos aos história, filhos. papai. Ah, Senhor, Ó Deus, em esposas nome de e Jesus. esposos, Senhor amado, Pai casais querido. fortalecidos Meu na tua Deus, presença. aleluia. Ah, Senhor, Glória ao teu limpa a nome. nossa história. Limpa a nossa Dá-nos história. olhos de águia Meu e Deus. direção para sabermos o que fazer a Pai. partir deste dia. Meu Deus. Senhor, que todas as questões, Meu todas Senhor. as mazelas, todas as feridas, Meu Senhor, Deus. sejam Meu Pai. deixadas Ah, neste Deus. altar. Ai, E que os Espírito teus servos Santo. saiam deste Meu lugar Deus. leves, Senhor amado. Ó Sabendo, ó Deus. Deus, Amado. que quem fez a promessa é fiel. Ah, Deus. Sabendo que quem começou Meu a Pai. boa obra Sim, meu é Senhor. fiel para completar. Aleluia. Glorificamos o Glórias teu ao nome. teu nome. Amamos a tua presença. Ó Deus. Te louvamos, ó Deus.
obrigado. Deus, Louvamos obrigado, o teu Senhor, nome, pela em tua nome palavra, de Jesus. Senhor. Em nome Queridos, olhem para cá. Amém. Glória. Deus falou no meu coração, enquanto eu orava, Oh, Deus. que alguns de vocês já atenderam apegos parecidos outras vezes, mas não se posicionaram. Precisam se posicionar em nome de Jesus. Não adianta só atender apelo, amados. Não tem mágica. Tem uma parte que Deus faz, tem uma parte que somos nós que devemos fazer. Alguns de vocês estão deixando hoje. É para ir para um lugar em vitória. Isso não pode ser só uma emoção. Não, é por fé. Se deixou, não é mais seu. Se deixou, agora, claro, precisa fazer a sua parte. Alguns de vocês, eu não tenho dúvida que vão precisar procurar pessoas. Alguns de vocês precisarão pedir perdão. Alguns de vocês talvez precisem confessar situações. Mas sejam sábios. Tem situações muito antigas, Deus fala no meu coração. Sejam sábios. Na dúvida, deem trabalho ao seu pastor. Conversem com ele, jejuem com ele, orem com ele. Peçam conselho a ele. Ele não é o Aitofel ferido. Meu Deus. Ele não é o Jonadab mentiro, que só vira pela lente do mal. Ore com ele, para que você vá no passo amadurecido de servo, de serva de Deus. Para que você não crie uma ferida nova. Tem situações que são muito particulares. E para que não sejam criadas situações diferentes aí para frente. Às vezes coisas que ficaram em silêncio muito tempo, né? Precisam vir à tona. E uma última palavra que Deus lembra ao meu coração: você precisa se perdoar. Você precisa tomar autoridade sobre você, porque alguns de vocês não têm dificuldade de perdoar outras pessoas, mas não se perdoam pelo que já fizeram um dia. Não se perdoam por ver as consequências, talvez, daquilo que vocês fizeram. Então, vocês precisam se perdoar. Se eu não tivesse me perdoado, eu jamais poderia estar aqui. Meu ministério teria sido interrompido. E teria parado mesmo no tempo. Graças ao Senhor. Eu liberei perdão. Eu pedi perdão a algumas pessoas. Eu liberei perdão. O Senhor me perdoou e eu perdoei. Entende isso, queridos? Entendem isso? Em nome de Jesus. Agora nós vamos fazer um ato profético. Vocês que estão aí no banco também precisam fazer. Se você não quiser, não faça. Você não é obrigado a fazer. Mas é uma orientação que faça. Vocês que estão aqui à frente, antes de sentar, vão virar para o lado aí onde é a casa de vocês. A direção da casa de vocês. Vocês vão abençoar aquele lugar. Vocês vão entronizar Cristo naquele lugar. Vocês vão perceber a cruz de Cristo naquele lugar. Vocês vão erguer a sua mão na direção daquele lugar e dizer: Senhor, eu marco o meu território agora com a presença do Espírito de Deus, com a presença de Jesus ali. E eu declaro a cobertura do teu sangue lá na minha casa. Por mais difícil que isso possa parecer. Comece a orar pela sua casa. Abra a sua boca aí, querido. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, vai, toma minha casa nesta hora. Toma as portas, a garagem. Toma, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, os cômodos da minha casa. Senhor, toma em nome de Jesus, Senhor, da glória, aquilo que está dentro da minha casa. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, que a tua vida, infundada no Espírito de Deus, Senhor, esteja sobre aquele lugar. A Espírito Santo, toma, Senhor, a vida da minha esposa ali, a vida dos meus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, toma a vida do Samuel. Toma, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, cada local. Deus, eu te peço, Senhor, que a paz, a alegria, o amor, em nome de Jesus Cristo, esteja ali. A paz, Senhor da glória, a alegria que vem do céu, a Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, quebra todo jugo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, toda obra maligna, todo trabalho de feitiçaria, de macumbaria, toda inveja, Senhor, em nome de Jesus eu repreendo, ó Deus, da minha casa, para a honra e glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, com esse mover profético, meu Pai, pedimos e profetizamos vida nesses lares, Senhor, na tua vida nesses lares. Ó Deus, declaramos saúde nesses lares. Sim, meu Senhor. Declaramos mentes abertas ao teu mover, corações sensíveis à tua palavra.
Meu sejam Senhor. constrangidos pela presença viva de Jesus. Ó Pai Que haja, ó Deus, um Aleluia. rebuliço santo Sim, meu na Senhor. família dos teus queridos. Oh, grande E ó Deus. Deus amado, que Meu Pai. testemunhos venham Reina para a sobre honra aquele e glória do teu nome. Reina, Pai. Senhor. Para a honra e glória do teu Honra, nome, honra Senhor. e glória. Testemunho de vida, Ó, meu testemunho Deus. de libertação, Sim, meu testemunho Senhor. de salvação, Ó, Deus, testemunho grande, de revelação grande, grande de é o alianças, Senhor. testemunho Digno de de ser adorado. reconciliação. Meu Louvado Senhor. seja o nome do Louvado Senhor. seja. Profetizamos a tua Aleluia. vida, a tua Glória ao presença, teu nome. a cobertura do teu sangue. Oh, grande E toda Deus. corrente caia Cai no mesmo. poder do Cai nome mesmo. de Jesus. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Você Amém. pode aplaudir o Senhor. Glória. Aleluia. Eu declaro, irmãos, vinho novo. E olhem para mim, a palavra de Deus diz que Deus não derrama vinho novo em odres velhos. Ele não põe remendo novo em roupa velha. Meu Pai. Precisa ter uma história nova. Glória a Deus. Em nome de Jesus, que o Espírito de Deus possa trazer luz e revelação dessa palavra na sua vida, em nome de Jesus, como ele tem feito aqui. Aleluia. Eu tenho percebido claramente nesse Meu tempo da Deus. presença do Senhor. Glórias ao teu nome. Lembre-se disso, querido. Deus Não abençoe. perca o ordem, não perca o vinho novo. Ó Não perca. Deus. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, restaurar o ouro e Aleluia. fazer com que o vinho não se perca. Meu Deus. É a próxima vez Aleluia. que vocês ouvirem um apelo semelhante a esse, se você ainda realmente não foi curada dele, mas se você já foi curado ou já foi curado, você celebre ao Senhor. Ó Deus. Porque é muito comum a nossa Ó mente Deus. fazer, quando a gente escuta, nos fazer lembrar de novo aquela Ó Deus. coisa ruim e ficarmos nos culpando Meu pelas Pai. mesmas coisas. Hoje é Meu dia Deus. de deixar Ó no altar. Glória a O Deus. mais. Aleluia. Você vai ter que fazer. Algumas coisas são suas e o mais. Ele vai. Louvado Aleluia. seja Deus. Sente-se em vitória. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu agradeço aos irmãos a paciência. Hoje eu preguei tudo diferente. Hoje contei história, pastor. Passei um culto inteiro contando história. A prova do Senhor é assim. Eu não costumo pregar assim. Eu leio muito texto, mas eu não fico contando história. Mas louvado seja Deus. Glória a Deus. Porque a história fez eco, o Espírito de Deus Louvado nos seja do o jeito que Senhor, ele Pai. quer. Eu agradeço a oportunidade. Meu marido está ali entre vocês. Deus tem trabalhado na nossa vida enquanto casal. Fizemos o Casados para Sempre lá em Cachoeiro. Foi uma bênção. Quem ainda não fez, faça. É uma ferramenta. E o Espírito de Deus assim nos desperta. E a cada dia o Senhor vai nos dando graça para a gente ter menos problemas. A gente tem um monte, irmão. Mas a cada dia Deus vai dando graça para a gente vencer cada área. Aos pouquinhos. Tem uma área que a gente tem misericórdia, outra a gente celebra. E assim a gente vai honrando o nome de Jesus. Obrigada pela paciência e carinho. Amém, querido João. João, vem cá. Agora eu quero orar com vocês, irem. Eu tenho pastoreado esse casal. Nesse tempo, Deus tem levantado. Tenho pastoreado eles. E Deus tem sido uma bênção na vida deles. E a gente também tem procurado ser. Eu quero dizer que vocês estão sempre embaixo de cobertura espiritual também. E toda vez que o Lucília vai sair, pastor, volta para Vaz de Alto, volta lá, volta cá, e nós estamos correndo em oração e acompanhando. Então, tudo que Deus deu para essa mulher, irmãos, é coisa séria. E a gente só traz gente séria. A gente tem compromisso com Deus. Então vamos orar agora por eles em nome de Jesus. Deus, nós queremos em nome de Jesus apresentar diante do Senhor os teus filhos.
Ó Deus, queremos te pedir que o Senhor continue a fazer mais e mais. Ó Deus, e tudo aquilo, ó Deus, que vem pesando sobre a vida deles, ó Deus, e que o inimigo vem se levantando, ó Deus, nós queremos agora repreender em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa desatar os nós. Ó Deus, e levá-los, ó Deus, a caminhos e a lugares, ó Deus, ainda não pisaram. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa afinar ainda mais este casal. E que a honra, a glória, Senhor, sejam todas tuas. Ó Deus, que o Senhor seja glorificado através da vida deles. Nós os abençoamos agora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Debaixo de paz, em nome de Jesus. Igreja, fica de pé. Vamos orar. Amanhã, não se esqueça, o ano vai terminando, mas Deus continua falando conosco. Amanhã, o missionário Arroz está aqui com as mulheres. Você convida as mulheres, quando lota isso aqui, mas não é lotar, porque a gente não tem preocupação com o número, não. Porque Deus tem trazido aqueles que Ele precisa trazer, mas porque tem muita gente precisando. Então chame, convide para que elas estejam aqui em nome de Jesus. Levanta a tua mão para o céu, para o alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Antes de você sair, fale com 2 ou 3 pessoas e diga: o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre.